eu sei que você conhece muita gente, às vezes pai, mãe, ou os avós, ou madrinhas, tias, que usam aquelas próteses completas. Na nossa linguagem normal, vamos dizer assim, são as dentaduras. Aquelas que têm o fundo do céu da boca, que deixam a pessoa tão desconfortável. Gente, eu conheço gente muito nova que foi no dentista, arrancaram todos os dentes porque era mais fácil e acabou usando a tal dentadura, que é o protocolo completo que a gente fala. Por isso, nós estamos aqui na Odonto Hall, que é uma clínica odontológica, que eu conheci o Ariel, que é um querido. Pensa numa pessoa querida, empática com o seu paciente, com o seu cliente, que sempre vai estar pensando em proporcionar o melhor tratamento. E hoje nós vamos conversar também com a doutora Samara, né, querida? Sim. Tudo jóia? Ariel, estou apaixonada por você. E agora, cara, como é que vai fazer? Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certinho. Então, e aí é bem isso. Você sabe que eu estava conversando outro dia com uma pessoa super jovem, tá? Tem muito menos de 50 anos. E que tem uma prótese completa, que é a tal dentadura, porque falou, aquele tempo na roça a gente não tinha outra opção. A gente ia no dentista, arrancava tudo e colocava a Minha tal... mãe foi uma situação parecida. É mesmo? Felizmente é mais normal do que a gente imagina, né? Às vezes tem pessoas que nos cercam que a gente nem imagina que passaram por um trauma, na verdade, né? Tem pessoas que se acostumam com algo que, na verdade, é a maior tristeza delas. É. Então a gente já atendeu alguns pacientes que, quando conseguiram realizar o sonho de implante, o sonho de ter uma prótese fixa, a autoestima delas foi lá em cima. Aham, pois é. E é tão bom, né, Ariel, quando a gente vê que a gente consegue realizar o sonho de outra pessoa, né? Com certeza. Como tudo começa? O paciente vem na clínica, né? A gente propõe para ele alguns exames, né? Para a gente poder fazer a avaliação do caso do paciente. E na sequência a gente faz ali um clínico dele para entender onde que ele está, né? Onde que a gente pode chegar com o planejamento do paciente. Cada caso, cada paciente varia uma situação da outra, mas principalmente para os pacientes desdentados, a proposta mais bacana, eu acredito que seja o protocolo, né? A gente faz os implantes no paciente, dentro desses implantes a gente abrange esse protocolo que a gente fala que é uma prótese fixa, então assim, não tem o palato, o paciente vai ter uma degustação melhor, uma mastigação melhor, sem aquele medo de falar e a prótese cair da boca, né? O que é muito mais seguro e importante. Eu lembro também que as pessoas ficavam assim chateadas porque, por exemplo, você vai comer um pedaço de carne. É difícil, né, Samara? Não é isso? Sim, com certeza. Até na questão da higienização, né? Tem muito paciente, às vezes, que por vergonha não consegue tirar a prótese para higienizar, com vergonha, às vezes, de um filho saber. Já atendi pacientes que, às vezes, nem o marido sabia que tinha. Sério? Por realmente ser uma vergonha, né? E a prótese fixa é realmente um sonho para muita gente por conta não somente da estética, mas da funcionalidade dela mesmo. Então, e é isso mesmo, né, gente? Muitas vezes ela percebe que ela não perdeu só os dentes, ela perdeu muito mais do que isso. E às vezes nem perdeu todos os dentes, às vezes tem alguns dentes, foi num outro lugar, tá meio desenganado, desenganada, tá chateado, porque vai ter que arrancar ainda aqueles que sobraram, né, Samara, não é isso? Infelizmente a gente recebe muitos pacientes hoje em dia que vêm com o diagnóstico de que precisa extrair todos os dentes, enquanto que na verdade existem muitos pacientes também que não precisam passar por esse tipo de tratamento de perder todos os dentes. A gente consegue de forma saudável apenas restabelecer aqueles dentes que realmente foram perdidos, né? E o Ariel, e sabe que também tem uma outra coisa, assim, né? Essa história do palato, né? Que a pessoa não consegue nem comer direito um pedaço de carne, nem consegue degustar, né? Isso. Porque vamos pensar o seguinte, né? A partir do momento que a prótese está tampando boa parte da minha boca, do meu tecido, eu perco bastante poder de degustação do alimento. Que é a melhor coisa da vida. Que é a melhor parte, vamos dizer assim, né? E sem dizer aquela insegurança, né? Principalmente a prótese, ela depois de alguns anos, ela já começa a ficar
um pouco talvez desadaptada, às vezes não é a melhor questão, ela desgasta com o tempo, então tu já perde um pouco de qualidade de se alimentar, né, de fato de lacerar o alimento e tudo mais, e principalmente a parte de degustação, né? Então, e aquela insegurança, né, tanto para falar às vezes quanto para comer, né? A gente brinca bastante, você vai ver que tem bastante dessas vídeos engraçados na internet, mas para a pessoa aquilo é um trauma, é um constrangimento, né? A pessoa falando e cair, né? Para todo mundo é engraçado, mas para a pessoa aquilo é traumatizante, né? Então vai perdendo autoestima, vai perdendo segurança de falar, você não se percebe, mas tu deixa de fazer coisas que você faria, você aproveitaria na vida por conta de uma insegurança dessa. E em relação à higienização? A higienização de um protocolo, que é a prótese fixa, é muito mais tranquila porque o paciente ele não precisa, como o Ariel comentou, escovar, por exemplo, um palato de uma dentadura. O paciente não precisa tirar a prótese para higienizar. Ele higieniza como se fossem seus próprios dentes naturais. E se deixar, então, vamos falar agora, porque até isso eu queria entender isso. Por exemplo, a pessoa tem lá na parte superior 8, 9 dentes. Aí faz o implante de cada um. Como é que funciona isso? Quando o paciente tem dentes saudáveis, desses que restaram, a gente consegue devolver como implante unitário mesmo, né? Hoje em dia nós temos muita tecnologia para fazer tanto os implantes com as próteses unidas ou totais, como os dentes unitários também. Entendi. Ariel, e aí é que entra a sua arte, né? Que é tudo vai para o laboratório, né? Porque fazer um dente, isso é uma obra de arte, gente. Perfeito. Todo esse trabalho ele é feito em conjunto com o dentista. Por isso que eu falo, aqui na clínica é muito bacana, porque tanto a parte técnica e protética aqui da doutora Samara, que está atuando na parte de próteses, né, juntamente comigo com a parte técnica, a gente tem um alinhamento, tanto clínica e laboratorial, muito bem estabelecido. Chega no laboratório, né, a gente recebe todos os primeiros atendimentos da Samara, olha como foi, o que é. Se tem um protocolo a ser seguido específico para aquele paciente, porque um paciente é diferente do outro. Então imagina que é muito personalizado, né? O que dá para um, não dá para aquele outro paciente, ou seja, é personalizado para a boca da pessoa. Chegando lá no laboratório, a gente vai executar um trabalho também com uma biblioteca de dentes, com algo que seja mais natural e condizente com o paciente em específico que está sendo feito. E aí a gente, né, pega essas moldagens que a doutora realizou, com todos os parâmetros, e a gente realiza a prótese para o paciente poder estar instalando. Samara, a gente está falando em quanto tempo desse processo? Tudo depende de como o paciente chega para a gente, né? Existem pacientes que precisam, antes do implante mesmo, fazer enxerto, às vezes algum levantamento de seio cirurgicamente, e a gente precisa respeitar o organismo na questão de cicatrização também, que é muito relativo de cada paciente. Entendi. Tem disso também, né? Por isso que é legal você vir fazer uma consulta, independente de qualquer coisa, para você entender como é que você está. E essa substituição, ela é importante para você retomar a sua vida, porque as pessoas têm receio de fazer isso, elas acham que é muito caro, que eu não vou conseguir, porque vai demorar, porque deixa assim mesmo, agora já tenho mais idade, né? Já sou velha, não precisa mais. Gente, isso pode ser feito até que idade? Por exemplo, uma senhora de 80 anos. Desde que a gente tenha os exames de sangue, tudo ok, liberação médica, não tem restrição. Não tem idade. Não. E para quem perdeu um dente, Ariel, como é que funciona? Assim, a pessoa sofreu um acidente, por exemplo, perdeu 3 dentes da frente, vamos dizer. Como é que funciona isso? A gente faz um trabalho também personalizado, né? Se de fato a pessoa perdeu dentes, não tem como salvar esses dentes, né? Porque às vezes quebra metade do dente. A gente tem como ali de repente fazer um canal, fazer uma restauração, né? Fazer um preparo e trabalhar com a prótese que a gente chama sobre dente, que é a tal da cerâmica pura. E aí já é um trabalho muito mais personalizado, porque uma vez que a gente está fazendo todos os dentes, a gente deixa tudo perfeitinho, como a gente entende pelos estudos, pela literatura, que seria um sorriso interessante, bonito, estético e funcional. Agora, quando é um dente, 2 dentes só, é mais personalizado ainda, porque a gente tem que buscar encontrar
né, dentro dos nossos materiais estéticos, dentro do que a odontologia hoje, a cerâmica nos oferece, isso falando na parte do laboratório, copiar o mais perfeito possível os dentes já existentes da boca. Então a gente diz que é o trabalho mais desafiador da odontologia é esse, principalmente o dente unitário, né, aquele um centralzinho só que copia, aquele um dentinho quebrado só, porque a gente quer que fique totalmente estético e imperceptível, aquela história. Prótese boa é aquela que não parece que é prótese. Exatamente, é bem isso mesmo. Mais alguma observação, doutora Samara? Eu acho que a nossa principal observação é você se autoexaminar. Se você dá um sorriso e você não tem segurança, se você tem um sonho ou um desejo de realmente restaurar aquele dente que você perdeu ou aquele sorriso que você ainda não está satisfeito, é algo que você tem que ter um ponto de atenção. E aí entra o sentimento, né? Aí entra aquela velha frase, né? O sorriso perfeito é aquele que você gosta. Não precisa ter todos os dentes branquinhos, nem todos os dentes perfeitos, mas você precisa ter... Se sentir bem, né? Sabe? Sorrir com a alma, né? E é isso que eu sinto que tem aqui na Odontohall, que é essa disponibilidade em te devolver o que você perdeu ou fazer o que nunca foi feito, né? Que é o que de repente as pessoas fazem por aí e que ficam desenganadas. Nem vou fazer, deixa pra lá. Gente, dá uma passadinha, vem entender como é que é esse processo e venha conhecer essa turma aqui, né? Que é uma turma bacana. Você tem uma turma legal aqui, né, Ariel? A equipe tá Vocês são animados, né? Gente, diverte. os vídeos deles da internet são excelentes. Vocês têm que assistir. E eu queria cumprimentar vocês por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito. E vocês podem seguir também a Odontohall nas redes sociais, que eles falam de uma forma muito leve, muito bacana, tudo aquilo que eles fazem por aqui. Então siga também para que você saiba realmente como essa equipe é legal, como eles são bacanas, como eles são leves.